Eu espero que aquele que votou no Bolsonaro lembre que ele não mudou. Ele continua boca dura, continua falando o que pensa, do jeito que for, mas limpo. Não há um só incidente de corrupção. Não há uma só denúncia de desvio do que quer que seja. Isso não mudou. Então, quem votou em Bolsonaro e o elegeu precisa entender que ele não mudou, ele é o mesmo. Se ele faz comentários desnecessários, o que quer que seja, isso é uma gota, é mínimo diante daquilo que foram os governos anteriores envolvidos em escândalos, corrupções, desvios. Basta olhar aquilo que já houve de crescimento dentro da realização desse pouco mais de ano de mandato. Agora, foi muito comum no Brasil durante décadas que a estrutura determinasse muito o sucesso de alguém numa eleição, especialmente para a majoritária. E aí veio campanhas milionárias, campanhas muito caras, né? E a correlação do cidadão é isso: boa estrutura, boa gestão futura, e não era bem isso que acontecia, porque para depois pagar essa conta acabava surgindo escândalos de corrupção. Parece que em 2018 isso deu uma freada, uma certa recuada, com os resultados que apareceram no Brasil inteiro. Foi talvez o início de uma mudança a última eleição? O senhor que participou dela? Eu participei de perto disso, numa campanha pífia em termos de recursos, talvez a menos dispendiosa que tenha havido, sem essa estrutura, tão somente com uma história de serviços prestados. E amigos, pessoas que por si vão tomando conhecimento, que espontaneamente envolvem outras pessoas sem cobrar nada em troca. Eu então parti para as eleições anteriores sem precisar investir naquilo que costumeiramente se faz, que é adulterar a vontade das pessoas com a compra de votos, que aliás é criminoso, é espúrio. Eu até quero aproveitar para dizer que isso mudou, não é? E tomara que aquele sujeito que está passando fome precisa receber de um candidato corrupto, de um pré-candidato que procure comprar esse voto, que ele até, se for o caso por questão de sobrevivência, até receba, mas saiba que aquele sujeito vai querer encher o bolso depois com o dinheiro que ele desviou. Então, eu espero que essa mentalidade se mude, né? Complete essa mudança, porque você percebe que não foi de todo. Basta ver a composição do Congresso Nacional, que ainda existe um resíduo de maus políticos lá e nas assembleias. E eu espero que de vez, nessas próximas eleições, esse tipo de candidato, pré-candidato, esse tipo de político seja expurgado das nossas opções. Então, somente aquele que vem com uma proposta de trabalho, com histórico de vida. Claro, você se torna devedor do seu mandatário. Aquele que vota em você, que você é colocado com alcance suficiente para exercer um mandato, você se torna devedor daquela pessoa, mas não de favorecimentos pessoais, como é o que a gente ainda vê, infelizmente, acontecendo. Agora, dessa mudança toda veio o presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor avalia o governo dele até agora? O governo tem passado por tantas tribulações. Eu espero que aquele que votou no Bolsonaro lembre que ele não mudou. Ele continua boca dura, continua falando o que pensa, do jeito que for, mas limpo. Não há um só incidente de corrupção. Não há uma só denúncia de desvio do que quer que seja. Isso não mudou. Então, quem votou em Bolsonaro e o elegeu precisa entender que ele não mudou, ele é o mesmo. Se ele faz comentários desnecessários, o que quer que seja, isso é uma gota, é mínimo diante daquilo que foram os governos anteriores envolvidos em escândalos, corrupções, desvios. Basta olhar aquilo que já houve de crescimento dentro da realização desse pouco mais de ano de mandato. Infelizmente, há uma banda da imprensa comprometida com uma oposição obsessiva que não viu que as eleições acabaram, que agora é o Brasil. Nós temos um mandatário, nós temos um presidente da República, precisamos permitir que ele exerça o seu mandato. Só a composição do seu ministério, como uma composição técnica, já diferencia dos governos anteriores. O que nós precisamos é abrir os olhos e ver que, ao confrontar grandes empresas
de comunicação, que deve até R$1 trilhão para os cofres públicos, é evidente que vão usar muito mal desses meios. Eu vejo o governo Bolsonaro como uma resistência heróica contra um câncer. Se você me perguntar qual é o pior que ocorre no Brasil hoje, é um câncer da corrupção que movimenta grandes instituições que ainda querem continuar mamando naquilo que antes tinham como favorecimento, que é isenção de impostos, enfim, todo quanto é tipo de corrupção e desvio. Isso acabou, isso parou. E é natural, então, que esse governo Bolsonaro sofra esse tipo de resistência. O governo Bolsonaro tem todo o nosso apoio, inclusive isso foi muito bem conversado com a liderança nacional do Avante, no que diz respeito a posicionamento no nosso estado. O Avante se posiciona em favor do nosso presidente e em favor das políticas que ele vem desenvolvendo, e nós pretendemos, o quanto possível, cooperar com a nossa capital nesse sentido, em todos os sentidos, fazendo com que prevaleça uma gestão transparente, idônea, sem corrupção e sem privilégios escusos que causem prejuízo ao erário público. Agora, dessas políticas adotadas pelo Bolsonaro, teve a questão da polêmica do isolamento ou não isolamento diante dessa situação toda da Covid-19, do novo coronavírus. O senhor é a favor ou contra o isolamento? Como que o senhor vê toda essa situação? E também queria saber do senhor se o senhor, como gestor público, fecharia o comércio, medida que foi adotada em vários estados. Eu vejo que a questão do Covid-19, ela é preocupante, é séria e precisa ser tratada com essa seriedade. Mas não é única. Nós temos todo um complexo de situações que ocorrem ao mesmo tempo. E vida é vida. Nós, por exemplo, tivemos um aumento de homicídios, especialmente, parece que o estado que mais registra isso é do Espírito Santo. Nós temos já pessoas em crise por fome, por desabastecimento, por desemprego, e é preciso olhar como um todo. E eu então não posso lidar com a questão com um só elemento. E é preciso então dosar, e é o que alguns países como Israel já nos mostrou, não é? Então quem é o grupo de risco? Qual é o grupo em que eu preciso cuidar de forma especial? E começar daqui então esse isolamento. Agora, um toque de recolher absurdo, excesso, jogando as pessoas para dentro das casas. Ainda nós estamos no verão, mas quem não sabe que um dos problemas que vamos ter é justamente com falta de sol, das pessoas terem contato, que é o que acontece no exterior. Então há uma série de fatores técnicos que precisam ser avaliados por técnicos de cada área. E uma delas é o fator econômico. Então eu vejo o presidente Bolsonaro com razão em dosar essas medidas para que, ao mesmo tempo em que se ofereça proteção a esse elemento de risco, também ao mesmo tempo eu olhar para aqueles que vão se tornar em risco, que não é menos grave. Não é? O adoecimento da sociedade, seja qual for o contexto, ele é preocupante. Não é? Agora, a recuperação de um quadro de uma infecção respiratória, por exemplo, pode ser a recuperação mais rápida do que aquilo que se faria numa taxa de desemprego, numa quebradeira geral, enfim. Então, na minha opinião, nós precisamos confiar no presidente e que ele tem uma equipe multidisciplinar, especializada para lidar. Eu não tenho só um especialista. Eu não tenho um único que vá... É um gerenciamento geral. Eu não posso tão somente achar que o ministro da Saúde é o único que sabe resolver o problema nacional. Ele não está preocupado com o problema nacional, ele está preocupado com o problema da pasta dele. E por melhor que desenvolva, eu preciso também dar ouvidos às outras pastas que gerenciam da mesma forma a questão como um todo. Isso eu digo a respeito das cidades. Quem é que não está vendo que está ocorrendo um motim contra o presidente? Está havendo um levante contra o presidente. Enquanto alguns governadores, como Caiado, Dória, Witzel, vêm recomendar a desobediência ao presidente, eles querem se ver obedecidos. Isso é paradoxo, isso é contraditório. Então por que é que eu tenho que ouvir aquele governador ou o prefeito que manda desrespeitar o presidente?
A honra cabe em qualquer lugar, então se eu quero ser respeitado, eu preciso permitir que isso ocorra dos primeiros escalões, e o presidente da República é a autoridade nacional. Ainda que cada governador, cada prefeito queira cuidar da sua área, eu preciso agir de uma forma hegemônica, e assim eu só vou poder autoridade se eu entender o princípio de autoridade. Se vamos respeitar qualquer nível de autoridade, como um decreto que seja, que venha desde a presidência da República, que venha desde não é, da avaliação global, alguém que tem mandato para isso. É absurdo o que ocorre no Brasil. E o que é pior, essa mídia tendenciosa, comprometida e podre, essa banda podre da mídia, acaba ingerindo a vontade do cidadão, que é aquele que fica ouvindo aquele mesmo canal todo dia, ele se contamina com aquilo, ele não procura conhecer e olhar à sua volta. Então eu imagino que se o eleitor de Bolsonaro preservar a sua confiança no seu presidente, o Brasil não só vai sair dessa crise, mas vai ainda recuperar aquilo que perdeu do seu desenvolvimento.